Tem gente que vem na live da gente só pra ver a gente, sabia? Aí não quer comentar, não quer participar, não quer dar like, não quer interagir, não quer aprender, não quer transformação, só curiar, sabia? Inclusive pessoas que se dizem amigos. Tá? Tem gente que vem só para reparar. Por falar em reparar, irmãos, olha como o povo é. Deus mandou eu sair da igreja. E eu saí. Já foi, Cássio, tudo bom, amado? Paz do Senhor. Eu saí faz mais ou menos uns 2 meses. E aí, Deus me mostrou que tem uma irmã que ela é bem comunicativa, para falar, né? Comunicativa, curiosa, né? Aí ontem eu encontrei essa irmã. Eu vi assim e ela vinha assim. Aí a gente estava mais ou menos na mesma calçada. Aí eu lembrei da revelação que o Senhor me deu a respeito dela. Eu mudei de calçada. Acredita que ela atravessou a calçada e veio perguntar se eu saí da igreja, ou que eu saí da igreja, que sentiu minha falta, que não sei o quê. Mas na verdade ela não queria. Irmã rindo com respeito. Pode rir, amada, eu gosto. Eu gosto que seja sincera em que interage. Aí ela começou a fazer perguntas. Eu respondi com educação, lógico. Eu falei, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Tudo tem seu tempo. E o tempo acabou. Todos são uma benção. Mas que tinha o meu tempo lá já se cumpriu. Falei exatamente essas palavras. Mas a irmã, senti só falta, senti nada, irmã. Tem gente que quer só saber da vida da gente, sabia? Tem gente que quer só saber. Aí, às vezes, por você não dizer, ela manda outra pessoa do nível dela perguntar. Tem gente que é fofoqueira demais, mano. Tem gente com a vida toda torta, com filhos tortos, com mau testemunho de vida, que não joelha 10 minutos para orar, que não estuda a palavra, que você dá uma oportunidade para dar uma saudação, vai gaguejar até, muito menos para pregação. Eu não estou me exaltando e julgando os outros, dizendo assim que eu sou melhor que os outros, não estou falando sobre isso, não. Estou dizendo assim que a pessoa deixa de estudar a Bíblia, de aprender a palavra, né, Lúcia? De aprender a palavra, de crescer, de cuidar da própria família, de ver onde que errou, tudo bom, Cassinha, paz amada, aonde que errou com a educação dos filhos, o que pode fazer para melhorar, ela deixa de reparar a própria vida para ir ficar em praça, de rua em rua, entendeu? Conversando com os outros, para saber da vida dos outros, para contar para os outros, entendeu? Gente, misericórdia. Isso você já percebeu que essas pessoas têm uma ousadia muito grande? Irmã, o que mais tem, né, o Camila? Olha, eu até quando eu vi ela, eu atravessei a rua. De propósito. Falei, eu conheço essa peça. Quero nem vir. Irmãos, assim, a gente tem que ser educado, tratar todo mundo bem, mas conviver, né, com todo mundo, entendeu? Ela já me colocou numa situação delicada outro dia. Eu conversei com ela se fez de vítima e se exaltou. Eu falei, é? Ela é. Então tá bom, você tá certa. Só que, ó, eu evito mais, irmãos, eu quase não discuto. Quase não discuto, mas eu não sou bobo, eu conheço meus direitos. E quando eu conheço, eu busco conhecer. Aí, eu falei, você tá certa, desse jeito é. Tá bom, cortei o vínculo. Cortei o vínculo. Trato bem, a paz, não, mas cortei o vínculo. Já tinha convidado, falar que ia fazer um café pra tomar aqui na minha casa, agora não quero nem ela fazendo café. Não. Aí, irmãos, a gente sabe quando a gente é bem-vindo, quando as pessoas gostam da gente, quando não gosta, quando é espiritual também, porque a gente vê também no olhar, né? E aí, quando eu vi a irmã que eu atravessei a rua, eu falei, ixi, que passou assim. O que acontece assim, mano? Porque vai ficar perguntando e depois vai sair espalhando, né? E distorce ainda, né? Às vezes distorce tudo. Eu falei, tô fora. Ela veio, no sentido contrário, atravessou a rua. Sendo que depois ela voltou para o destino dela, só para perguntar a respeito da minha vida. É um absurdo, né? Eu só não vou tomar café com você porque você mora longe de mim, então quem sabe a gente se encontra, né? É um pouquinho longe mesmo. Mas, tipo, da vontade de Deus, a gente ainda se encontra. E eu creio que ainda vou palestrar em muitos lugares e Deus proverá. É desse tipo de gente, não dá pra confiar, não dá, Zezé. É verdade. Então, assim, como eu já vivi uma experiência com ela, eu falei, tô fora. Mas eu fiquei impressionada com a ousadia dela atravessar a rua e ficar fazendo pergunta. E eu, né, eu tenho que Deus, e saindo, sabe? Quando você não para, porque você tá responde os cumprimentos e as perguntas, mas andando, tipo assim, eu não quero falar assim, entendeu? E mesmo assim, oi, Tereza, paz, amada. E mesmo assim a pessoa ainda insiste, eu quero saber mais.
Aí, eu fico essa cara assim, esse sorriso assim, sabe? Tipo, hum. Cara, eu sei quando eu não sou bem-vinda. Eu não insisto, entendeu? Porque a palavra de Deus fala que quando a gente for em algum lugar, se referir a pegar a palavra de Deus, se a pessoa não aceitar, é pra quando você sair, você sacudir até a poeira do calçado, até a poeira das sandálias. Não é nem só dos pés, é da sandália, entendeu? Vai embora. Então eu sei quando eu não sou bem-vinda. Então, eu não insisto não. Ainda mais, agora eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, mais um motivo. Essa pessoa aí, eu não quero ela no meu ciclo de vida, nem de amizade, nem de nada. Não quero. Vamos lá para a palavra de Deus, né? Obrigado, Cássia, por compartilhar. A live Joel, uma paz do Senhor amada, seja bem-vinda, boa noite. Anjo Azul, boa noite. Aprendi as duras que não pode dar acesso a essas pessoas, mas Deus sabe do coração. Não pode dar acesso, acabou e pronto, porque Deus mostra o coração mesmo, entendeu? Porque Deus mostra, mas tem gente que Deus mostra o coração mesmo, a gente vê que a pessoa é ruim, que a pessoa é falsa, que a pessoa é fofoqueira. Então, Maria Aparecida, paz do Senhor amada. Tá aí quietinha na live. Fala de onde, Maria Aparecida, boa noite, tudo bem com você? Eu aprendi uma coisa, sabe, Camila? Quando eu comecei a fazer caminhada, eu estava muito acima do peso, eu mal aguentava caminhar. Depois eu desenvolvendo, né, essa habilidade de andar e correr, né, e eu comecei a correr. Aí depois uma irmã, que ela queria andar comigo, eu ajudava ela com os aconselhamentos e tal. E tem gente que só quer vir a mim, tem gente que só procura a gente na hora de desabafar, tem gente que só procura a gente na hora de jogar o lixo emocional fora, né, quer jogar na gente. E aí um dia, irmã, se eu não quero andar com você, eu quero fazer caminhada com você, quais são os dias que você vai, quais são os horários que você vai, que eu vou com você. Aí eu fui umas 3 vezes com ela, só que ela não corre, não corria na época, né, só caminhava. Aí eu falei, aí depois ela falou, não, eu quero com você, eu falei, você corre? Ela falou, não, eu não consigo correr, só consigo andar. Eu falei, então vamos ter que marcar outro horário pra gente conversar. Por quê? Porque eu corro. E os meus percursos eu vou fazer correndo. E se você quer ir comigo, acelere e corre comigo. Para que a gente, né, converse e corra junto. Mas é lógico que assim, existem situações. Depende da pessoa, a gente vai caminhando mesmo. Mas tem gente que você não tem que diminuir pra ela te acompanhar, não. Na verdade, você está diminuindo pra, né, seguir o padrão dela. Não é tão difícil crescer, é tão difícil mudar. Você pegar o hábito da leitura, é difícil. Você pegar o hábito de mudança de mentalidade, é difícil. Você pegar o hábito de fazer boas perguntas, tudo isso é difícil. Hoje eu tive uma proposta de uma colega minha, ela falou assim, vamos fazer um investimento aí onde você investe R$150 e ganha R$1 milhão. Eu falei, mas é bom demais esse negócio. Eu não vi nada tão bom assim, não. É disciplina, é verdade, Camila. É bom demais. Eu não acredito nesse negócio, não. Tá muito bom demais. Irmão, se você for ver na palavra, em tudo teve um preço. Tudo teve e tudo tem um preço. Né? Então, assim, a gente paga um preço para ter o ministério da gente, ter um nome a zelar. Então, a gente também tem que vigiar depois com quem a gente anda. Vamos pra palavra de Deus, amado. Glória a Deus. E assim, eu não sou de discutir com ninguém. Evito o máximo possível. Mas eu sou de dizer assim, não dá. Eu sou de site fininho. Sou de site fininho. Tem um gosto de discussão. Eu aprendi com o Thiago Brunet. Ele fala assim, não discuta. Não saia falando mal de ninguém. E aprenda a controlar a língua e suas emoções. Como você tendo o domínio das suas emoções, automaticamente a gente tem o fruto do Espírito Santo. E aí você não falando mal das pessoas, não se envolvendo com pessoas, pega o seu barquinho e sai. É de mansinho, Silvio Santos. É Silvio Santos não, é Raul Gil, né? Raul Gil. E aí ele fala assim, que a gente não deve contender com ninguém. Porque da mesma forma que essas pessoas que às vezes têm personalidade difícil, ela pode ser um grande canal de bênção pra gente. Irmãos, eu vou dizer pra você, o que eu já recebi de vitórias de gente complicada foi muitas, entendeu? Inclusive recentemente. Então por isso é importante a gente, segurar a língua, tá bom? Pra gente não fechar as nossas próprias portas. Pra gente não impedir o nosso próprio crescimento. Por isso é importante a gente ter domínio próprio, sabedoria, entendeu? E longanimidade. Você ser longânimo, porque às vezes a gente é provocado, não pode ficar brigando tudo. Né, Sarinha? Mas continue dando glória a Deus, aleluia, amém. Faça perguntas. Se você quiser falar do seu estado emocional que você tá, o espiritual pode digitar. Né, que for relevante, responde, que não for, a gente deixa passar batido. Porque no final da live eles contam. Aqui, quantos K tem de curtidas, quantos comentários tem. Aí eles pedem pra que eu bata a meta, e enfim. Aí vamos lá. É engraçado. Hoje tudo que eu falar, Deus tá falando. Fala sobre isso não, fala sobre isso não. Vamos pra palavra aqui. Senhor, fala conosco na palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo. Da revelação. Entendimento da tua santa e gloriosa palavra em nome de Jesus. Não, servir a Deus não é tão simples, sabia? Não, é porque Deus cobra muita gente. Em nome de Jesus, isso mesmo, amém. Eu lembro que eu vi um pastor que eu gosto muito dele, o Leonardo Salles. Ele fala assim, gente, meu patrão é tão exigente. Mas é tão exigente, vocês nem imaginam. E realmente, nosso patrão é Deus. Ele é, mano. Ele exige. Também não quer falar sobre isso, não. Vamos para a palavra. Os sonhos de José. Gênesis 37, vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 16 anos, louvado seja Deus por essas novas. Sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. Naquela época podia ter várias mulheres, né? E José trazia más notícias deles a seu pai. José contava que os irmãos faziam para o pai dele. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam e não podia falar com ele pacificamente. Olha, odiava e não sabia falar de forma educada, era de forma agressiva que eles falavam. Então, amado Senhor, por quê? Porque ele era amado mais pelo pai, porque ele já era filho da velhice. Né? Então, assim, às vezes as pessoas vão te odiar só porque alguém gosta mais de você. Já aconteceu isso com você? Que coisa, né? Teve José um sonho e que contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Olha, ontem, deixa eu falar aqui, ele contou o sonho, os irmãos odiaram mais. Eu sábado fui no mercado aqui. E tinha uma urna onde a gente colocava o cupom. No meu caso é o contrário, ninguém gosta de...
Então, porque você deve ser, ó, porque assim, se ninguém gosta, é porque sempre tem um propósito, amado. Geralmente a pessoa que ninguém gosta, né, pode ser através da sua vida, Camila, que vai ser a salvação dos seus, principalmente dessa pessoa que menos gosta de você, entendeu? É através da sua vida que essa pessoa vai encontrar a salvação. E aí você tem que ter a sabedoria, entendeu? Sabedoria. Testemunho. Sábado, domingo, na verdade. Eu fui no mercado e estava tendo lá, você colocava numa urna, com telefone e tal, o seu cupom fiscal, para você ser sorteado presente Dia das Mães. E eu tinha feito umas compras, coloquei, preenchi meus dados lá e falei, ó, vou colocar aqui, vai que cola, né? Até comentei desse jeito, eu falei, Sara, vai lá e colocar, e a Sara ficou com vergonha, eu fui lá, ajudei ela a colocar. Aí, quando foi ontem, eu recebi uma ligação. E, só que antes, quando eu estava saindo do mercado, eu falei, Senhor, já pensou se eu ganhasse? Seria uma bênção, porque tinha vários prêmios, né? Desde creme de cabelo, água, liquidificador, essas coisas assim. Ganhando presente Dia das Mães é bênção, né? Eu falei, Senhor, já pensou se eu ganhasse alguma coisa? Você tinha feito tudo, eu vou ganhar. Esqueci, vim embora. Aí ontem eu recebi uma ligação, né? Olha, aqui no supermercado tal, vou falar a respeito de inveja, tá, irmãos? Aqui a respeito do supermercado tal, a senhora foi contemplada, ganhou um kit. Era shampoo e condicionador. Era não, shampoo e condicionador. A senhora tem que retirar hoje. Falei, tá bom. Fui lá, retirei. Aí eu pensei em tirar uma foto e postar nos status. Eu com um rapaz, que um dos donos lá do mercado, né? Filho do dono, digamos assim. Aí, eu pensei em postar, tirar uma foto e colocar no status. Mas, irmãos, são tantas coisas de inveja, de situações, que aí eu falei, quer saber? Não vou tirar foto, não. E nem vou postar nada. Porque se eu postar, irmãos, é tanta inveja, tanta situação desagradável que aparece. José, ele foi contar os sonhos dele para os irmãos. E isso fazia com que os irmãos dele o odiassem mais. Às vezes a melhor coisa, ó, é você não falar nada. Deixa que o seu testemunho de vida fale por você. Porque às vezes você vai compartilhar uma premiação, alguma coisa assim, aí a pessoa fala, tá vendo? Você tá vindo com rica, tá vendo? Você faz amizade com rica, tá vendo? Tá puxando saco, essas coisas assim, sabe? Então, pra você cortar algumas coisas, é melhor às vezes você nem postar nada. Olha, já faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho evitado o máximo possível de postar coisas nos meus status, de WhatsApp, coisas pessoais. Entendeu? Eu posto outro dia de culto, uma palavra, né? Um resumo de uma live e tal. Mas, tipo, banho de piscina, churrasco, essas coisas assim, mesmo que seja convidada. Eu não posto mais. Para evitar esse probleminha que José passou aqui. Vamos lá. E José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Certíssimo, né? Mas tem que ser me aprendendo. E isso ensina a gente a dominar a língua. Não dá para confiar, infelizmente. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estava pando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então os molhos ficavam em pé, né? E se inclinavam para o de José. Aí diz assim, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras. Odiava por quê? Por seus sonhos e suas palavras. Porque José abria a boca, José falava, entendeu? O que não era para falar. Então a gente tem que ser sábio, amado. Deixa eu ler o comentário da Camila, eu tô afastada. E as curiosas de plantão mandam mensagem perguntando. Lucas de curiosidade. Quando for assim, você me responde o seguinte. Quando você vai voltar? Você fala assim, assim que Deus permitir. Por que você faltou? Eu tinha as minhas razões, entendeu? E assim você vai, tipo assim, falando com educação e com sabedoria, tá bom? E teve José outro sonho. Peraí, deixa eu só ver o negócio aqui. Tá, vamos lá. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. 11 estrelas, com José era 12. Jacó tinha 12 filhos. O sol e a lua, o pai e a mãe de José. Olha o significado do sonho. Aí falava que o sol e a lua, aí ele vai dizer assim, e 11 estrelas se inclinavam. Antes falava que era só os irmãos, né? Agora está falando que era o pai e as mães. Você vê que os sonhos têm seus significados, né? E contando seu pai a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos, eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Jacó já entendia ali que tinha a ver alguma coisa com Deus. Sara, não tá gostando, não? Eu acho que não. Então, meus amados, vamos ler aqui. Pois seus irmãos o invejavam e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Jacó já estava entendendo ali o significado do sonho. Mas os irmãos dele, com certeza, também estavam entendendo, mas ficavam com mais inveja. E não pense que negócio ruim é inveja. A palavra do Senhor vai nos dizer que a inveja até apodrece os ossos. A inveja, irmãos, ó. Uma vez eu fui tirar visto americano, né, para os Estados Unidos, né, e eu contei para todo mundo. Que Deus falando, eu tô no negócio, aí os pregadores me viam e falavam assim, vejo uma outra bandeira na sua mão, vejo você em outro país, vejo você falando outros idiomas, eu vejo. Deus entregava o tempo todo. Eu, com a língua grande na época, contei para todo mundo que Deus tinha revelado que eu ia sair do país. Gastei uma grana terrível. Meu visto foi negado 3 vezes. Só fui no máximo no consulado americano, zona sul de São Paulo. O visto não foi aprovado. Gastei uma grana louca. Abençoada, entendeu? O visto não foi aprovado e Deus mostrava tanta guerra espiritual. Aí eu entendi que não se fala. Agora eu falei assim comigo. A próxima vez, né, eu vou tirar meu visto. Ou se eu não for para os Estados Unidos, se for para outro país, seja passeio, como for, quando eu chegar lá, eu printo, eu faço uma história e falo, olha eu aqui. Depois de chegar lá, quando eu estiver no processo de planejamento, não conto mais pra ninguém. Entendeu? Porque gera impedimento, irmãos, e desgrande. Vamos. E seus irmãos foram apresentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José, não apacentemos os teus irmãos junto a Siquém, vem enviar-te a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Olha só, irmão, abre um parênteses e eu vou falar uma coisa aqui. Deixa eu ver, eu falei para uma menina do serviço que minha filha estava fazendo processo na avaliação. E adivinha? A minha filha não passou. Dá problema, não pode contar não. Ao invés de eu fazer. É verdade, sabe? Mas você tem que ser vigilante. Irmão, o invejoso ele até usa gente. Quando eu era solteira, antes de casar com os meus filhos,
né? Hoje eu sou divorciada, porque tem diferença, né? É solteira, porque esses status, né, de solteira, casada, separada, divorciada, são status diferentes, né? Segundo a documentação. Quando eu era solteira, não tive um casamento, né? E eu lembro que na igreja que a gente congregava, tinha um homem que ele era lindo, rapaz, mais lindo, lindo, lindo. Parecia Leonardo Riga, mais lindo. E ele gostava muito de mim, ele gostava muito de conversar comigo. Sabe quando você acha assim, tipo assim, que essa é muita areia pro seu caminhão? E as meninas mais patricinha, até riquinha, tudo dava boi pra ele, era todo mundo afim dele. E um dia, né, eu acho que foi até orientado por alguém, que eu não vou dizer quem agora, uma colega, uma conhecida, que desesperada pra casar, e ela financeiramente, melhor que a minha vida se encontrava naquela época, e ela falou assim, vamos sair pra comer lanche, vamos jantar, convite da pessoa. E eu convidei, nós fomos. Ela me usou como isca, porque se ela convidasse ele não ia, e ele foi por minha causa. Entendeu? Ele foi por minha causa. E lá no local onde a gente estava comendo lanche, ela se ofereceu assim tremendamente pra ele na minha cara. Eu fiquei até com vergonha. Mas ele era tão honesto, assim, tão fiel, assim, que ele foi tão discreto, tão ético, ele era advogado. Ele era advogado, aí ele foi muito ético, assim, muito respeitador. Mas a pessoa assim foi muito cara de pau. Ela me usou, obrigado, sabe? Ainda usa título de pastora, né? Só pra prejudicar o ministério. Mas que a mão do Senhor peça sobre a vida dessa pessoa aí. Em nome de Jesus. Se ela. Porque, irmãos, a gente como cristão tem um nome a zelar. Aí as pessoas pegam e colocam o título de pastora, sem ser pastora, né? E aí fica com esses termos. E tem gente que não entende, acha que a pessoa realmente é pastora. E aí é o comentário que essa criatura tá fazendo. Tá? Então, por isso que a gente não tem que vigiar, porque às vezes assim, eu, por falta de discernimento, devia ter orado a Deus, né? Eu devia, enviado inimigo, sabe? Eu devia ter convidado ele pra ser comigo, nós dois, né? Comer um lanche. E ele era afim de mim. Né? E logo depois eu noivei com o pai das crianças e saí da igreja, acredito. Ele desviou, não, saiu da igreja. Aí ele saiu da igreja porque ele tinha interesse pela minha pessoa. E eu pensei, nossa, muita areia pro meu caminho. E eu fui usada por essa pessoa. Por quê? Porque ela não era atraente o suficiente, nem o dinheiro dela, nem o cargo dela, nem a pessoa dela, então ela me usou pra forçar o cara. Viu que coisa? Né? Da igreja. Você viu o comentário que aquela pregadora fez, Gideões? Né, sobre coisas que acontecem dentro da igreja, que eu vi um pastor aí, que ele ficou revoltado. Não, isso acontece mesmo, infelizmente. Precisa ser esclarecido para ser curado, porque infelizmente existe. Acho que Eliane é o nome dela, você viu, né, Camila? Não, acontece, infelizmente, tem muito joio dentro da igreja. Eu mesmo, meu casamento estava horrível. E as pessoas querem, sim, obrigar a gente a viver casada, mesmo sofrendo, mesmo depressão. Aí por isso que muita gente comete suicídio. Por muita gente às vezes some, ninguém sabe onde foi, porque não suporta a prova. Porque às vezes vai conversar com uma liderança espiritual e a pessoa fala, não, separa não. Separação de Deus, não fica casado, porque é nada, e não tem coisa que não dá, depois que você sai, você morre. Entendeu? Eu lembro que quando o meu ex não se posicionava, mas quando eu pedi o divórcio pra ele, aí ele começou a orar, começou a ir pra um monte, começou a ter amizade com o pastor, começou um monte de coisa. Eu lembro que os pastores começaram a ir na minha casa, convidado por ele, o meu ex. E os pastores, oi, irmã, vim aqui orar por você. Eu falei assim, eu até aceito a oração do Senhor. Se o Senhor for orar por qualquer área da minha vida, menos sentimental, menos pelo casamento, porque o Senhor não sabe o que eu passo dentro desta casa. Porque o Senhor deve ter ouvido só a versão dele, é por isso que o Senhor está aqui. Mas antes do Senhor orar, eu quero contar o que eu passo aqui. O Senhor não sabe disso, diz, aí o pastor fica todo sem graça, embora e nem orava coisa nenhuma. Por quê? Porque a pessoa que geralmente apronta, ele apronta, quando você fica calado. Quando você resolve abrir o bico, ele distorce, se faz de vítima, coloca você como culpado e ele como vítima. E as pessoas, algumas lideranças, por falta de psicologia, de entendimento, de sabedoria, de buscar Deus e direcionamento, quer vir obrigar você a ficar num relacionamento abusivo. Infelizmente existe. Ela tá sendo, eu vi um comentário de um pastor famoso aí, ele todo revoltadinho. Cada coisa que passa, né, mas quantas vezes as pessoas falavam, mas de Deus, não pode separar, não pode separar. E se fosse você ficaria? Então tem que ver o que Deus tem pra vida da gente. É bem esse mesmo, você viu também o vídeo dele? Não gosto do jeito que ele fala, não tem nada contra ele. Mas eu não gosto do jeito que ele fala parece como se ele estivesse irritado o tempo todo, brigando o tempo todo, estressado o tempo todo. Acho que é porque um parente meu fala assim, eu não gosto. Exemplo é por causa dele. Oi, Josileide, a paz do Senhor, amada. Glória a Deus, vamos lá. Disse, pois, Israel a José. Vamos voltar, né, acho que no 14 que eu tô, mas eu vou voltar do 12 aqui, 12 que os irmãos invejavam, ó. Volta no 11. Seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém, e disse, pois, Israel a José. Israel, que era o antigo Jacó, né? Depois que ele teve encontro com o anjo, o nome dele foi mudado para Israel. E aí ele disse para o seu filho José, não apacenta os seus irmãos junto a Siquém, vem e enviar-te a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse, ora, vai ver como estão os seus irmãos, e como está o rebanho. E traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebron, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou. Perguntou-lhe o homem, dizendo, procuras? Que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam. Disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou em Dotã. Os irmãos de José conspiram contra José, conspiram a sua morte. Eles quiseram, eles planejaram a morte de José por causa da inveja. Olha só. E viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E tem gente amada que faz as coisas combinadas, tem um grupinho, entendeu? Que planeja o mal dos outros, infelizmente. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Olha só, o problema dele era por causa do sonho. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma fera comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Ele estava preocupado com os sonhos de José, estava preocupado com a vida de José. Por isso que a gente não pode ficar falando dos nossos planos para ninguém, mano. Não pode, porque tem gente, irmãos, tem gente que gosta de você, porque digamos que financeiramente você está abaixo dessa pessoa aqui. Mas aí quando você começa a crescer, essa pessoa ela fica indignada e ela não quer crescer porque ela não quer sair da zona de conforto e ela se incomoda e ela, em vez de se esforçar para crescer mais, ela vai se esforçar para te derrubar. Entendeu? Então por isso que você não pode ficar contando seus sonhos para todo mundo, não. Tem que ser vigilante. E enviando Rubem, que é irmão dele, livrou-se das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Deus sempre prepara um. Né, amada João? Infelizmente acontece. Também ele disse, Rubem, não derramei sangue, lançai-o nesta cova. Deus sempre prepara um ali com o coração mais quebrantado. Né? Rubem aqui já estava preocupado, por exemplo, não queria que tirasse a vida de José, também com certeza, pensando um pouco no pai. Não derramei sangue, lancei-o nesta cova, que
Está no deserto, não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-lo das mãos dele, tá vendo? Para livrar da mão dos irmãos sanguinários, né? Para torná-lo ao seu pai. Mas sempre tem alguém, né, que tem um coraçãozinho mais quebrantado. Nem todos que estão ali mas tem que ser vigilante. E aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram José a sua túnica de várias cores que trazia, e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Pegaram ele e lançaram na cova. Depois, algumas traduções vai dizer cisterna, tá, mas depois assentavam-se a comer pão e levantavam os seus olhos. Olha que interessante aqui, olha que o senhor Daniel, ele sentaram para comer pão. E você vai ver que lá na frente, é na hora do pão que eles vão precisar de José. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Eles lançaram uma cova, aí viram os ismaelitas passando por ali, e agora eles vão passar pelo processo, vão mudar a mentalidade, vão vender José, né, já que Rubem não permitiu que eles viessem matar José. Tem algo que eu ia comentar, acabei esquecendo, mas se for da vontade do Senhor, ele vai me lembrar aqui para estar falando. Tá? Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? E escondamos seu sangue, vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele... Até na telinha, viu, meus amados, minhas amadas, por favor. Porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Glória a Deus. Passando, pois, os mercadores, midianitas, tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. Rubem, ele se preocupava um pouco, né? Apesar de ele fazer parte da patotinha, mas ele se preocupava um pouco com José. E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. Olha, viram? Né? Tem gente, você sabia que a Bíblia ela vai falar de sabedoria divina e sabedoria diabólica? Aí tem, por exemplo, tem sabedoria humana também. Mas tem gente, irmão, que tem uma sabedoria diabólica, que só a misericórdia de Deus. José, principalmente Davi, são a prova viva de quem tanto te derruba, te faz subir mais alto. É dessa forma. Olha, amados, e os nossos perseguidores, eles denunciam os nossos chamados, né? Eles denunciam, se você começar a observar, eles vão relatando situações que vai entregando o nosso chamado, que é só que aí, às vezes, o nosso olhar está tão voltado para a prova, que a gente nem entende que Deus já haria, dizendo assim, ó, você vai ser grandemente usado nesta área, entendeu? Só que, entenda, Camila, entenda, você já ama todos nós que estamos aqui. Por exemplo, se você tem muito problema na área sentimental, Deus vai te usar muito para palestrar para casais, ensinar, orientar, mentorar casais. Se você passa por problema familiar, questão de família, perseguição de mãe, perseguição... Porque tem mães que perseguem, pais que perseguem, você vai também orientar pessoas nessa área. Hoje eu estava assistindo uma live de um advogado, ele na área da família, e ele falando sobre, ele instruindo as mães, os direitos das mães, ele tem, tipo assim, ele dá o melhor dele. Fala isso não tem nem... Árica. Amada, antes, quando ele começa as coisas para o Senhor, eu pensava, mas não tem isso, falta isso, como é que eu vou fazer, não sei o que é isso, porque falta tudo. Eu só olhava para a falta. E os meus mentores sempre falavam, comece com o que você tem, Hoje, né, outro dia eu comprei um microfone na pedra, tem até que mudar a entradinha dele, porque eu troquei de celular. Aí eu pensava, mas eu não tenho microfone na pedra, mas eu não tenho ringue, mas eu não tenho tripé, mas eu não tenho... Irmãos, comece com o que tem. Depois, quando você começa a ter várias coisas, você tem preguiça de usar. Entendeu? Comece com o que você tem, você só precisa, né, usar os recursos que você tem, para você começar a transformar outras vidas, mas comece transformando a sua. Quando casaram, o casamento estava horrível, e fui agendada para ministrar a palavra na igreja, e eu perguntei a Jesus se eu falar sobre o que? Ele falou sobre casamento. Só que o casamento estava terrível. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar sobre casamento se o meu casamento está horrível? Como é que eu vou pregar, né? Porque eu não estou vivendo? Aí Jesus falou assim, exatamente por isso, para que as pessoas não passem pelo que você está passando. E aí eu falei, então, tá, fui, né? Orei no carro e falei, Jesus, estou te obedecendo. Mas tu sabe como é que está o meu casamento? Preguei, para a glória de Deus. Quando é meu culto, eu vejo algumas irmãs no céu, essa palavra era pra mim. No céu eu agia assim, no céu eu pensava assim, no céu, Deus, né, trouxe você aqui para mostrar que eu estava errado. Mas essa palavra foi para mim. Então, assim, é assim que Deus trabalha. É uma das formas. Irmãos, Deus não é limitado. Ele tem várias formas de trabalhar, entendeu? Várias formas mesmo. Então saiba que Deus ele usa cada um da forma que Ele quer e você se dispõe. Tá? Então, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Eita, agora, eu falei. Não estou passando aqui agora, nada. Eita, agora. Deixa eu ver aqui quem tá na live enquanto isso. Josileide, Sara, Lucinari, Joel, Zezé. Vamos lá. E sem aqueles que ficam offline, não vai aparecer, mas tá aí para curiar. Versículo 28. E passando, pois, os mercadores, midianitas tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas para aos maritas, os quais levaram José do Egito. Lembra que Jesus também foi vendido por Judas? Cadê José que foi vendido pelos irmãos, né? Voltado, pois, Rubem. Você sabia que... Não vou falar agora não, porque eu trago uma pregação sobre isso. O que foi feito com o dinheiro que Judas vendeu Jesus? Né? Vendeu para trair Jesus, né? Interessante. Voltado, pois, Rubem, quem sabe? Vocês sabem o que foi feito com o dinheiro? Vale pesquisar aí na internet agora não, tá? Voltado, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova e então rasgou as suas vestes. E voltou aos seus irmãos e disse, o menino não está, e aonde ireis? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito, atingiram a túnica de sangue, enviaram uma túnica de várias cores, mandaram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica, conhece agora? Se esta será ou não a túnica do teu filho? Irmãos, eles nem pensaram no pai deles, você viu que coisa, né? Eles nem pensaram no pai deles, simplesmente pensaram só na emoção negativa que eles tinham. E conheceu e disse, é a túnica de meu filho, uma fera comeu certamente, e José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas,
Para o consolar, recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Jacó ficou triste muitos anos. É tanto que quando ele tem um encontro, não sei se vou chegar na leitura até lá, quando Deus muda a história de José, que ele se torna governador do Egito, e que os irmãos dele precisam dele, quando Jacó tem um encontro com José, ele fala, agora eu posso morrer. É interessante, porque assim, ele era triste até aquele momento, mas a partir do momento que ele reencontra o filho, descobre que o filho está bem, ele fala que ele pode morrer. A tristeza dele acaba. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guerra. Você vê que vale tudo, você vê. Porque tem gente que acha que morto volta, presta atenção. Eu vou reler aqui versículo 35, tá? Diz assim, no capítulo 37, versículo 35. Eita, agora falei em trava-língua aqui, né? E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Ele falou assim, que ele, quando ele morresse, ele ia encontrar com José após morto. Você vai ver Davi também dizer isso, quando o filho dele quer ver morrer. Ele fala assim, e os servos dele falam assim, mas quando ele era vivo, você chorava, e agora ele morreu, você se alegra. Ele fala assim, por acaso meu filho pode voltar a mim? Mas eu posso ir aí. Então, tipo assim, morto não volta, vai, morto não volta. Ah, mas eu tô vendo, meu parente, não tá sendo enganado, morto não volta. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Aí, depois você vai ver que ele se torna, né, um grande liderança de Faraó. Depois, a mulher de Potifar se interessa por ele, tenta seduzir, não consegue, mente, ele vai preso, mesmo na prisão. Irmãos, olha o exemplo que José nos dá. José foi vendido, por onde ele passava, ele fazia as coisas com sabedoria. Lembra daquela menina, que fala menina, que não se dá o nome dela na Bíblia, que foi vendida para Naamã, que ela trabalhava na casa de Naamã, e ela fala, se meu senhor soubesse do profeta que há em Israel, ele seria curado da lepra. Que fala para a mulher de Naamã, a menina, ela era escrava e ela fazia as coisas com excelência. Mas tudo que você quiser, pelo amor de Deus, faça com excelência. Se você trabalha varrendo casa, dá o seu melhor. Se você trabalha com pessoas, dá o seu melhor. Não importa o que você faça, não faça só com dinheiro. Dê o seu melhor, porque se Deus colocou ali é para cuidar de vidas. Mas eu trabalho na limpeza, mas é para cuidar de vidas. Se não tiver limpeza, contamina. Mas eu só preencho o formulário. Mas se trata de formulário de vidas, entendeu? Chega a bater. Vamos lá. Então, José, ele, mesmo preso na casa de Potifar, dava melhor. Foi preso, dava melhor na prisão. Por onde ele passava, ele gerenciava, ele administrava, ele era bom em tudo que ele fazia. E ele interpreta sonho. E tudo tem o seu tempo. Mas você vai ver que tem o copeiro e o padeiro que vai preso. E eles têm um sonho. E José, olha só, lembra que José foi perseguido? Olha que revelação descendo do alto aqui, amados. José não foi perseguido por causa dos sonhos? Mas o que tirou José da cadeia? Vocês sabem me dizer o que tirou José da cadeia? Irmãos, é muito lindo trabalhar de Deus, né? Foi por causa da interpretação de sonhos. Aí a Camila respondeu sonhos. Por causa da interpretação de sonhos que José também saiu da cadeia. Porque quando chegava na frente, Faraó, ele tem um sonho, né? Das espigas e das vacas, né? E aí, ele precisa, nenhum dos magos consegue interpretar. Aí teve lá o copeiro, o padeiro, um morreu, né? José interpreta o sonho, o cara só vai lembrar de José 2 anos depois. Mas por que demorou tanto? O tempo certo, né? Aí vai lembrar de José 2 anos depois. Aí é quando é a hora certa. Para quê? Porque José veio sair da prisão. Amados, nos problemas que você e eu passamos, não é para nos matar. É para o nosso crescimento. É para a gente ter sabedoria. É para a gente ter discernimento. É para a gente saber filtrar as coisas. Entendeu? É Deus nos permitindo ganhar a experiência de vida, viu, amados? A experiência de vida. Deixa eu só ver aqui algo que eu quero complementar. O vento vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo para você e toda a solidão. Como o vento voou. No versículo 39 vai falar de José na casa de Potifar. Tá? Irmãos, a palavra, ela liberta, transforma. A palavra de Deus vai nos dizer que a palavra, que a Bíblia, é mais penetrante do que a espada de Deus, que penetra entre a junta e a medula para discernir as intenções do coração. Então, às vezes a pessoa está preocupada com o coração, com a revelação, mas a melhor palavra que tem é a Bíblia. E a gente tem que entender e absorver e aplicar, entendeu? Entender e absorver e aplicar. É muito interessante. Irmão, Deus fala tremendamente na palavra com a gente. Como Deus fala? Eu tenho estudado a respeito da palavra de Deus. Tenho visto também filme gospel. E eu tenho entendido. Mas assim, hoje eu fico pensando assim, meu Deus, tanto tempo de crente que eu tenho, por que eu já não estudei isso antes, né? Tudo que mas Deus falou, né? Come bebe da minha palavra. Não entendi. Não por isso que eu gosto de explicar as coisas. Eu gosto de explicar as coisas. Por quê? Para que as pessoas venham ter entendimento. Porque às vezes você fala as coisas, ou às vezes tem gente que é agressivo com palavras, né? Com criança, por exemplo. Às vezes uma criança chega e fala assim, mãe, posso fazer isso? Aí a mãe fala, pai, não. Por quê? Por que não? É porque não. Cala a boca, menina, já disse que não. Irmãos, isso é uma ignorância absurda. Irmãos, por falar em ignorância absurda, você também me faz lembrar. Tem uma irmã que ela queria fazer a obra de Deus juntamente comigo, aqui em casa. E eu falei pra ela, irmã, pra fazer a obra de Deus comigo, tem que mudar algumas coisas. Você tem chamado, eu sei que você tem, seu chamado é grande, né? Eu vou precisar com certeza de ajuda, mas tem que mudar algumas coisas, como por exemplo as vestes. Não pode vir pro culto, dirigir culto com as vestes tão pequenas. Porque não dá bom testemunho. Porque não é só sobre o que você fala, é sobre o que você vive. Então, se você não quiser mudar as vestes, não tem problema. Pode vir pro culto, você vai cultuar o Senhor. Mas dirigir culto, oportunidade, não vai. Porque não dá. Não dá. Né? Não é só sobre doutrinas e costumes, não. É porque tem coisa que não dá. Entendeu? Eu estou aqui, irmã, é porque eu estou com muita dor. Daqui a pouco estarei orando por você, mas em nome de Jesus. Aí Deus me mostrou que essa irmã pegou um vídeo meu. Porque, irmã, você vê que eu falo 2 horas. A pessoa pode pegar um corte e não dizer do que está se tratando a live e passar o corte para as pessoas que não têm conhecimento e tentar me defamar, que ela está tentando. O Senhor já falou que vai tratar com esta pessoa. E falou que ela pegou um vídeo meu e está espalhando por aí. E não é para poucas pessoas, é para muitas. Então, quando vocês ficarem sabendo, você já sabe. E antes de alguém julgar, olhe para a pessoa que está... Olha, as pessoas que saem defamando os outros, prejudicando os outros, falando mal dos outros, já não está dando bom testemunho de vida.
Né? Tem pessoas aqui que às vezes me consultam. Irmã Selma, como que eu resolvo essa situação com tal pessoa que está agindo assim comigo? Eu dou direção de sabedoria. Olha, conversa, ora, se for preciso, libera perdão, pergunta pra Deus, ou libera perdão, se não for da vontade de Deus, libera perdão, mas tem sabedoria e tal, fale assim, fale assado e tal. Eu nunca ensino a atacar a pessoa, entendeu? Ou sabedoria para resolver o problema, ou para liberar perdão. Mas até para liberar perdão a gente tem que consultar Deus. Por quê? Porque tem gente que às vezes age de má fé, tem gente que não. Então por isso a gente tem que consultar Deus, porque, como eu disse no versículo aqui, a palavra de Deus, ela sonda e conhece os corações, tá bom? Então se alguém chegar aí falando, você já sabe. Né? E eu já entreguei tudo e todos nas mãos de Deus. Irmãos, a gente paga um preço, mano. Paga um preço para conseguir ter um testemunho de vida que agrada ao Senhor. E depois vem alguém. Deus já falou, viu? Ok, por inveja ao meu ministério. Por inveja ao meu chamado que essa pessoa está fazendo isso. Deus já mostrou ela falando de mim, mostrou ela passando vídeo meus para outras pessoas. E Deus já mostrou ela falando mal de outra pessoa também. Né? Tipo, para jogar um contra o outro. Vamos lá. O sonho de José, eu já falei para vocês. José na casa de Potifar. Versículo 38. E aconteceu, você comenta aí, meus amados. Você dá curtida, fala glória a Deus, aleluia, tec, tec. Nathalie, vamos chegar aos 100k, amada, tec, tec, os dedinhos aí, tá bom? E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulam, cujo nome era Ira. E viu Judá e a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher, e entrou a ela. Né? Quando fala aqui, entrou ela, tá falando de vida íntima, às vezes. Mas olha só, ele foi agir de cada situação, depois vocês rirem de mim aqui, né? Olha só, Camila. Um dia Deus mostrou que eu ia palestrar em um lugar, e que esse lugar tinha 70% homem e 30% mulher. Aí, geralmente nas igrejas, é o contrário, né? 70% mulheres e 30% homens. Tem mais mulheres do que homens na igreja. E Deus mostrou que nesse lugar ia ter mais homens do que mulheres. E eu ia palestrar nesse lugar. Aí, passados-se, uns 7 dias, 10 dias no máximo, a minha líder de oração me ligou e falou assim, Marcelo, eu tenho uma amiga minha que ela tá precisando de uma pregadora para o culto tal dia, acho que era quarta-feira. Você pode ir lá ministrar para mim? Eu sugeri você, indiquei você, tal, referência, tal. Ela, né, pode ser? Eu falei, pode. Aí eu fui e perguntei para Deus a palavra. Aí Deus mandou falar sobre sexo. Sobre casamento, sobre sexo mesmo, né? Irmãos, quando eu fui falar, comecei a pregar a palavra. Quando cheguei lá na igreja, e eu tinha esquecido o som. Quando cheguei lá na igreja, a maioria homem. Maioria homem. Aí Deus mandou falar sobre sexo. Aí eu falei, eita, né? Eita, glória, e agora, né? Aí eu comecei a pregar sobre sexo, né? Sexo no casamento, lógico, né? Os irmãos começaram a endurecer caras, tipo, só faltou levantar e sair, né? Aí eu peguei e citei algumas referências. Falei, olha, você que é religioso, você que não tá gostando, você que tá virando a cara, você tem filhos? Se você tem filho, me diz como é que seus filhos foram feitos. Foi orando ou vocês fizeram sexo? Aí ele já ficou assim, eu falei, e quem criou seus órgãos? Foi Deus ou foi o inimigo? Ele já começou a mudar. Aí eu falei assim, aí veio aquela referência. A palavra de Deus fala que a Ana, ela queria muito um filho. Aí fala que Eucana, né, depois que eles fizeram um voto para com Deus, a palavra diz que Ana se alegrou, então ela já tomou posse antes, né? Se alegrou, e aí fala que Eucana entrou em Ana. Tá falando de relação sexual. Aí aqui também está falando de relação íntima. Aí assim eu fui citando passagens bíblicas, né? Que falam, que a Bíblia fala sobre isso. Aí quando eu comecei a citar a passagem bíblica, aí aquela tensão baixou. Aí eu falando, né, de homem que não se higieniza, que não escova os dentes, que não pergunta se a mulher, se tá bom pra mulher, se a mulher gostou, aquela coisa toda e tal, né? Que é normal, mas faz parte do casamento, né? A Bíblia fala que a mulher, que o homem deixa pai e mãe, e se a sua esposa toma uma socada, não, socada é a questão do vínculo. Livro Cantares é curioso. Fala mesmo, fala até, né? Quando fala, chupando as uvas, falando de uma coisa assim, olha da Camila, isso é engraçado. Então, são coisas naturais, desde que você, né, você tem que ser casado, se não tiver casado, né, não dá, não pode, não deveria, né? Porque aí Deus vai corrigir, vai cobrar. E aí eu pegando e as mulheres fazia assim, né? Ficava dando cotovelada no marido. Aí eu falei, mulheres, vocês já sabem, né? Porque se vocês ficam dando cotovelada, se vocês ficam nem entregando, você vai endurecer o coração. E vai achar que você me contou, apesar de não conhecer ninguém aqui. Então, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Aí eu fui e peguei, mas Deus é tão lindo. E depois chegou um obreiro. Ele falou, irmã, essa palavra é tão de Deus. Porque eu sou casado há não sei quantos anos, sou crente há não sei quantos anos, e meu casamento tá assim, assim, assado, e eu pensava desse jeito e eu achava que eu estava certo. Então não existe palavra de Deus no lugar errado. A palavra de Deus, ela tem uma direção certa, ela não volta vazia. Então ela vai ser encaminhada para quem precisa. Né? Como diz, né, tem um bolo, você vai pegar, olha, minha paz, minha amada, tudo bom? Vai pegar a parte que te cabe, entendeu? E aí o primeiro, depois aquele que parecia, obrigada, amada, pelo presente dessa pessoa. Aquele que parecia um problema, aparentemente, por falar de sexo, né, se tornou uma bênção, porque depois outras pessoas falavam, nossa, irmã, foi de Deus, porque meu casamento tá assim. Homens mesmo chegaram, irmã, eu como obreiro do Senhor, nunca tinha pensado desta forma. Então, mas tem coisas que às vezes você não tá acostumado, tem coisas que a igreja não fala. Tem coisa que a igreja não fala porque tem medo de perder membro. Tem coisa que a igreja não fala porque tem medo de escândalo, porque as pessoas interpretam errado. Ó, como eu te falei, Deus mostrou que tem alguém publicando mostrando vídeo meu, tentando contaminar as pessoas para acreditar no ministério. Por quê? Por causa do inveja no ministério. As pessoas não querem pagar preço, não querem jejuar, não querem orar, não querem buscar Deus, não querem. Porque é um preço, mano, uma renúncia. Aí as pessoas não querem fazer essas renúncias e depois querem ter o resultado que a gente tem. Vai. Tem um pastor, Isaías, alguma coisa, ele é muito engraçado, ele prega. Aí tem um irmão que chegou e falou assim, pra ele, falou assim, é muito divertido, ele falou assim, terminou o culto, o pastor chegou e chamou ele pra tomar um café, porque quer pagar um café pra ele na cantina ali e tal, e conversou e falou assim, eu quero ser igual a você, quero ser usado por você, eu acho muito lindo Deus, do jeito que Deus trabalha na sua vida e tal. Aí depois chegou um outro irmão, né, e falou assim, irmã, paz do Senhor, então ele falou assim, então eu tô acostumado que as pessoas vêm te pedir pra tirar foto, trocar telefone e tal, e esse irmão não me pediu nada. Aí ele simplesmente veio entregar uma revelação, ele falou, irmã, Deus manda te dizer que o vento vai soprar, e é pra você ficar firme, que o vento vai soprar durante 40 dias, tal, e que é pra você ficar firme, porque Deus está no barco. Aí o outro tinha acabado de falar, eu quero ser igual a você, fazer o que você faz, ser usado como Deus te usa e tal. Ele foi e falou assim, e você quer? O vento também? Aí o que tinha falado que queria ser igual, ele falou assim, não é assim, cada um que seu chamado, né, cada um segue sua vida. Ele não queria que o vento soprasse, entendeu? Só queria só ser usado, que é unção, esse irmãos. Sabia que tem um pastor, da Deus é Amor, né, que ele isso não foi, a coluna dele foi quebrada porque ele que pediu tanto emprego que Deus não queria dar. E ele infartou por causa que ele recebeu uma revelação. Aí ele pagou um preço muito grande, aí ele falou assim, sabe que você tá aqui? Aí ele falou, não, foi por causa do dom, entendeu? Irmãos, é bom ser usado por Deus, é bom ter os dons do Senhor, então, mas há um preço, tá bom? É um preço. Mas é glorificante, né? O nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Irmão, eu tava vendo o seguinte, a gente que
profetiza, profeta, vários de Deus, Deus usa na revelação. Não sabia que as pessoas têm um certo medo da gente, dá um frio da barriga quando vê a gente. Eu vejo que tem gente quando me vê, fica meio assim, entendeu? Sorrisinho sem graça, tipo assim, lá vem ela. Só que livramento, a revelação de livramento também é bênção. E eu lembro que eu sei disso, porque eu lembro que tinha uma irmã em São Paulo que ela, toda vez que ela vinha na minha casa, era porque Deus estava usando ela, né? Deus estava usando ela pra falar comigo. E aí ela nem olha nos olhos. Tem gente que nem olha porque sabe que tem revelação. É igual a pessoa que, ó, você tem um pastor que revela. Aí você foi lá, fez o que não devia. Aí depois você não quer ir na igreja, porque você sabe que Deus revela. Aí você pode ir na igreja, você fica com medo do pastor, mas irmão, quem revela é Deus. Não é o pastor que revela, é Deus que revela. Né? Eu lembro que tinha uma colega minha que ela. Tinha não tem, né? Que ela não tem mais contato, ela mora em Goiás. E ela era aquela crente com o pé na igreja, pé no mundo, né? Ela gostava das coisas de Deus, mas não queria abrir mão dos desejos carnais, né? Aí, toda vez que ela tinha relação, o Senhor revelava, mostrava pra nossa pastora. Aí no outro dia lá vinha a pastora, né? Varria a calçada, varria a rua e tal. Ela falava assim, eu já sei. Jesus já te contou, né? Ela contou mesmo, amada. Contou o que você fez esta noite. Aí ela falava assim, ela falava, mas que Jesus eu quero? Eu acho, né, pra você falar de Jesus, né? Ela já contou. Aí, assim, o Senhor revelava pra pastora. Ela falava, irmã, não tem jeito, eu faço as coisas escondidinho. Aí Jesus vai e conta pra pastora, a pastora vem falar comigo. Só que ela é muito extrovertida, ela é uma pessoa assim muito engraçada. O jeito dela falava, eu ri demais quando eu estava próximo dela. Mas o Senhor revela mesmo, amada. Revela mesmo, entendeu? Então, mas se o Senhor revela é porque ele sabe que você é capaz de vencer a carne. E ele tá te corrigindo pra você não praticar mais, tá? Então, é o próprio Deus que revela. Eu tava passando ali, já tá com umas 3 vezes que eu tive uma revelação de livramento, então é uma empresária, né? Aí quando ela me vê, ela, sabe que tipo assim, não é nem oi, é tchau, passe direto, né? Passe direto, né? Não quer falar com você não, porque tá frio da barriga. Mas eu falei, eu pensando assim, eita, Jesus, você te servir é um mistério, né? Porque tem gente que às vezes nem quer se aproximar da gente, porque tem medo da gente entregar, revelar, né? Mas quem revela é Deus, o plano de Deus. Mas assim, eu lembro que quando a irmã Jaciria na minha casa, eu falava assim, irmã Jaciria, você é o motivo do medo da barriga. Ela, ai, irmã, credo. Eu falei assim, toda vez que você vem aqui, irmã, você nunca vem só pra passear. E ela também, assim, eu aprendi com ela. Aprendi com Deus, na verdade, né? Ela foi uma das pessoas que... Mano, foi tão interessante, porque Deus me revelava tanta coisa. 2023, 22, 23, Deus me revelava tanta coisa. Na época das lives aqui, né, sabe? E Deus me revelava demais. Aí eu fui pra uma igreja fria, povo falso que só. Eu falava de intimidade com Deus, mas pra vocês aqui, o povo parecia que eu tava falando de um Deus estranho, um negócio esquisito. Aí eu pensei assim, Jesus, será que eu tô ficando louca? Eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Porque se o Senhor está comigo, faz alguém que me entende pra falar comigo. Porque eu tô achando que eu tô ficando louca, porque parece que eu tô falando coisas de outro planeta. Aí eu conheci essa irmã, ela veio até mim. E ela tem esse nível de intimidade, né? Graças a Deus com o Espírito Santo. E aí ela veio conversar comigo. Aí eu fui falando das coisas pra ela e ela perguntou, eu falei, ai, mãe, você sabia que eu pedi pra Deus uma confirmação que eu precisava saber? Porque eu falei, nossa, não tem gente que tá dentro da igreja, igual a Dracma perdida. Eu falei, ontem que nem tá dentro da igreja, vamos comer com Deus. Tá perdida dentro da igreja. Vamos voltar pra palavra de Deus, né? Vamos lá. Versículo 39, vamos falar. José foi levado, deixa eu ver, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha, falar que José era próspero. Mas, quando você, eu lembro que uma pessoa trabalhava comigo, ela falava assim, você é algo incrível. Meu menor salário é isso que eu ganho trabalhando com você, mas pense no dinheiro que não acaba. Irmãos, a prosperidade é um dom de Deus. E quando o negócio de Deus, ele prospera mesmo, porque é Deus. Você vai ver que José, ele estava, onde ele estava, ali cativo, né, porque ele foi vendido, ele era um escravo. Falava que as coisas prosperavam. O Senhor estava com José, então era Deus no comando. E foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tá vendo? José tinha toda a prosperidade. José achou graça em seus olhos e serviu. Então ele o pôs como mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera mordomo na sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e abençoou. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, em todas as áreas. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de aparência. José também era bonito, né? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Você já viu que tem homens e mulheres de Deus que às vezes são defamados sem causa alguma? Olha aqui, ó, um exemplo. Ela pediu para José ter relação com ela, né? Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, assim, ele não poderia, ele falou que cometeria uma maldade, ficar com a mulher do senhor dele, né? E do egípcio, né? E muito menos pecar contra Deus, porque Deus era com ele. Por isso que não pode, mas tá vendo? Não pode ser comportamento, tem que segurar o tchan. Eu tenho que deixar com o que eu falo aqui agora, porque depois que eu sair pegando vídeo pra mim. Me prejudicar e ela pega esse negócio de coisa. Aí pronto. Tem gente que é maldoso. E aconteceu que falando ela cada dia, a José não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ele e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Olha, irmãos, olha o laço, né? Não tinha nem empregado na hora que José foi ali, né? Ela não tinha. E ela já dias tentando, né? E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Ele fugiu, ele não assediou ela. Ela que tentou, né? A todo custo. E aí aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão, fugira para fora. Chamou aos homens da sua casa e falou-lhe, dizendo, veja, meu marido trouxe-nos um homem. Olha aqui, hipócrita, né? Agora se fazendo de vítima, dizendo que o marido dela trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-me comigo e eu gritei com grande voz. Ela que queria a todo custo. E agora inverteu o processo, entendeu? Porque ela não queria sofrer as consequências, né, dos atos dela. E aconteceu que ouvindo ele que eu levantava e José foi preso, né? Mas daí lá, depois de José ser preso, mas a justiça de Deus não falha. Verdade, sabe? Verdade. Já era uma preparação para mudar de nível, né? Enquanto as pessoas estão tentando derrubar o servo de Deus, Deus usa essa oportunidade para mudar de nível, né? Coisa linda, né? Mas coisa grandiosa. José interpreta só aí na prisão. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro
ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indagou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro, e entregou na prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde estava José preso. E o capitão da guarda pôs a cargo de José para que o servisse, assim estiveram muitos dias na prisão. José liderava na prisão. Pergunta, você, por onde passa? Onde você trabalha? Você dá o seu melhor? Faz a diferença? Você só trabalha pelo dinheiro e fica enrolando para passar a hora, porque você só quer o seu salário? José era preso, era cativo, e ele fazia o seu melhor, por isso ele liderava por onde passava. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro, o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere. E veio José a eles de manhã e olhou para eles e viu que estava perturbados. Olha, José ainda fazia leitura de alma, né? Percebeu que eles não estavam bem. Então perguntou, quer dizer que era a pessoa que se importava com os outros, né, amados? Vamos lá. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão homens tristes de vosso semblante? E eles lhe disseram, temos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse, não são de Deus há interpretações? Uma pergunta, né? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mor seu sonho, e José disse, eis que, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais brotaram, a sua flor e saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo, e Faraó dava o copo na mão de Faraó. Isso. Espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó, isso mesmo. Então lhe disse José, essa é a sua interpretação, o significado do sonho dele aqui. Os três sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, te restaurará teu estado e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então ele ia voltar a trabalhar, né, para Faraó. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim. De mim farão e faz-me sair desta casa. Então José pediu para o copeiro lembrar dele quando ele saísse da prisão, né? Você acredita que ele esqueceu, só foi lembrar 2 anos depois? Mas irmãos, não é tão simples naquela época, nem todo mundo podia falar, entendeu? E ele tinha medo de falar também. Mas quando Deus quer, né, você vê que Deus deu coragem, ele falou 2 anos depois, mas falou. Porque de fato foi roubado da terra dos hebeus e tampouco aqui. Aí José está contando a história dele, né? Aí o outro que estava, o padeiro, ele teve um sonho, vamos lá aqui. Ó, no versículo 16 do capítulo 40. E vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Então no cesto mais alto de todos os manjares de Faraó, a obra de padeiro e as aves o comia do cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, e fez um banquete e todos os seus servos. Enfim, na festa de Faraó, ele vai lá e manda pegar aí o padeiro, né? E acontece, corta a cabeça do padeiro, conforme foi revelado. Um era revelação de livramento, o outro era do que iria acontecer. Só que aí, né, o copeiro só foi lembrar de José 2 anos depois, José saiu da prisão, só que ninguém interpretava o sonho de Faraó, né, e aí só José que interpretou, aí, que os sonhos das espigas magras, espiga gorda, das vacas magras, vaca gorda, e aí é onde os irmãos de José passam por dificuldade, vai depender de José, né, e José foi colocado como governador do Egito, e ali um monte de gente, né, o país teve livramento por causa de José. Agora você entende, Madal? Por causa dos sonhos de José quase foi morto pelos irmãos, e por causa das interpretações dos sonhos que as pessoas vinham trazer a José, foi o motivo dele sair da prisão e o motivo dele ser governador. Você tá vendo, mas que o que você está passando está revelando o propósito de Deus na sua vida, e aí você não está entendendo. Em vez de você dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o propósito disso? Me dá sabedoria, abre meus olhos espirituais, me dá discernimento, para que eu possa estudar e me qualificar, para que eu possa fazer algo do Senhor através desse propósito. Então, meus amados, entenda que tudo há um propósito. Em vez de se vitimizar, entenda que Deus está te ensinando, que Deus quer mudar a sua história e a sua vida, e depende de você, tá bom? Você vai ver que pessoas como Davi, como José, talvez como eu e você, que passamos por situações, você sabe, talvez de rejeição, de humilhação, muitas provas que onde muita gente não entende. No outro dia, uma pessoa falou para mim, cadê os seus resultados? Por que você não tem nada? Isso, né? Eu falei, Senhor, você ouviu o que falaram de mim, e eu só estou te obedecendo, Pai. Você vai ouvir coisas, amada. Você viu, eu sei, igual José ouviu. Eu acredito que muita gente dizia, mas Deus é contigo que você está preso. Né? Lembra da passagem quando Jesus estava sendo crucificado, dos 2 ladrões ali na cruz com Jesus, e um falava assim, se tivesse filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E o outro dizendo assim, né? Quando chegares no céu, lembra-te de mim. Aí Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aqueles que não julgam, entendem apenas o processo, às vezes talvez você não tenha nem que entender, apenas não julgar. Né? Talvez você esteja encontrando a sua solução do problema. E aquele que julga, Deus na sua vida, por que você está passando por problema, Camila? Deus na sua vida, por que você está passando por problema na vida sentimental, outra pessoa aí? Deus na sua vida, porque às vezes Deus está te ensinando, porque através da sua vida, vidas vão ser curadas, libertas e transformadas. Eu já ouvi, tem Deus e está com a vida assim. Pois é, apresente essas pessoas a Deus e também pergunte o que você tem que fazer e aprenda o que tiver que aprender para que a sua vida venha ser transformada, Camila. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Só tem que aprender, amado. Não pode ficar na zona de conforto, não, porque tem que crescer para ensinar, para ajudar as pessoas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito.